Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu começo esse vídeo dando puxão de orelha. Pare de querer resposta para tudo. É claro que isso não se enquadra a todas as suas perguntas, mas para aquela que muitas vezes você não tem estrutura para receber ainda. Eu não sei se você já prestou atenção em crianças, né, que está descobrindo o mundo e ela começa a fazer perguntas para os pais, para aqueles que estão em sua volta, e chega um determinado momento que ela começa a perguntar coisas que não cabe a criança saber ainda, porque ela não tem estrutura para saber. E aí ela começa a questionar e os pais ficam meio que desconcertados, sem saber o que falar, porque ela sabe que aquela criança não está preparada para ter a resposta que ela está perguntando. E muitas vezes não é diferente. Você tem colocado algo na mão do Senhor. Você tem buscado resposta das suas perguntas, para as suas perguntas que você muitas vezes tem feito para o Senhor, né? Perguntas que muitas vezes o Senhor ainda não respondeu, porque Ele sabe que você não tem estrutura para saber, para te revelar, né? Resposta daquilo que muitas vezes você está aguardando, que muitas vezes você já colocou em oração, porque nem todas as perguntas, na verdade, são feitas verbalmente, mas são perguntas que muitas vezes são colocadas diante do Senhor como orações, e muitas vezes o Senhor não trouxe ainda uma resposta, né? E o livro de Eclesiastes nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de perguntar e há o tempo também para a resposta. Mas nós precisamos aguardar o tempo determinado por Deus, porque Ele sabe o tempo certo de nos trazer aquilo, né, que nós estamos colocando diante dEle. Então você não tem estrutura para receber ainda. E se Ele te der, muitas vezes vai te prejudicar. E a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então Deus está preparando, Deus está trabalhando na sua estrutura. Deus está assim operando, né, trabalhando no silêncio ali. E você está achando que o Senhor não está ouvindo. E a Bíblia fala em Isaías 59 que o Senhor diz assim: eis que a minha mão não está encolhida para que não se possa salvar, né? E nem meus ouvidos tapados para que não se possa ouvir. Mas as iniquidades, né, fazem, na verdade, são como impedimentos que atrapalham o Senhor de responder. Então, existem várias questões aí. Existem coisas que Deus não respondeu porque não é o tempo certo, porque você não tem uma estrutura ainda para receber. Existem coisas que Jesus não respondeu, o Senhor não respondeu, porque, na verdade, tem algo que está impedindo a resposta de chegar. Então, nós precisamos confiar e descansar no Senhor, né? Porque muitos questionamentos, porque muitas perguntas não foram respondidas ainda. Muitas vezes você tem quietado a sua alma, tem muitas vezes tirado a sua paz, não tem te dado descanso, e isso tem se tornado um fardo na sua vida, porque muitas vezes você quer que o Senhor responda do seu jeito ou no seu tempo, e as coisas não é da nossa forma. A Bíblia fala que Jesus ali, sentado à mesa com os discípulos, o Senhor não revela claramente para os demais que Judas era o traidor. Por quê? Porque o Senhor sabia que eles não tinham estrutura para saber. No tempo certo eles ficaram sabendo que Judas foi o traidor, era o traidor, mas até então o Senhor não revela com clareza. O Senhor fala de uma forma simbólica, mas Jesus não fala com nitidez, porque eles não tinham estrutura. Se Jesus revelasse, eles iriam provavelmente ali contender entre si, eles iriam questionar porque o Senhor escolheu um traidor para sentar à mesa, para ser discípulos. Eles iriam ali, na verdade, talvez até criar uma tragédia no meio dos discípulos ali, porque muitos poderiam ali tentar tirar a vida de Judas. Então veja aí que eles não tinham estrutura para saber. E muitas vezes você tem sido, tem se questionado, na verdade, por que o Senhor não falou, por que o Senhor não respondeu. E diga-se de passagem que o Senhor não responde quando o nosso coração está ansioso. O Senhor não responde porque Ele conhece as nossas ansiedades. Ele nos sonda, né? Ele vê os nossos pensamentos, Ele sabe o que se passa. E Ele sabe o tempo certo de fazer, porque nem todas as respostas vão vir através de palavras, mas vão vir através de ações, de concretização. Mas Deus, Ele não vai entregar nada a você, Ele não vai te dar aquilo que você não está pronto para receber. Então tire a ansiedade do seu coração, porque Deus não trabalha no coração ansioso. Também diga-se de passagem que o coração ansioso é um coração que quebra e descumpre um princípio, que é o princípio da confiança em Deus. Quando você está ansioso, quando você não descansa, você está dizendo que você não confia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você espera, porque é isso que diz a palavra do Senhor, que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós estamos esperando. Então, se nós colocamos algo diante do Senhor, seja através de oração, né, porque é o certo é se colocar através de oração,
se nós perguntamos algo ao Senhor que Ele ainda não respondeu, nós temos que esperar o tempo determinado. Porque Moisés ele foi enviado, né, para o Egito também para falar com o faraó, e ele pergunta para o Senhor, né, em que nome ele falaria com o faraó. Ele estava preocupado com o nome, ele estava preocupado com a patente, o que ele iria dizer para faraó. E o Senhor diz assim: diga a ele que eu sou. Então o Senhor foi bem, né, bem simplório nisso aí. Diga a ele que eu sou o enviou. Só que essa não era a resposta que Moisés estava aguardando. Moisés talvez estava esperando o Senhor dizer: diga a ele que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, né, que não há outro além de mim. Moisés estava esperando talvez isso. Mas o Senhor disse: não, diga a ele que eu sou. Então, nem sempre, né, o que você vai perguntar, o que você vai colocar na mão do Senhor vai vir da forma que você está esperando. Mas o Senhor quer que tão somente você descanse. Ele estava ali dizendo para Moisés: descansa, Moisés, não se importe, né, com o nome que está te enviando, mas se importe, né, em saber quem está te enviando. Porque Moisés que tinha que ter a convicção de quem estava enviando ele, não Faraó. Porque Faraó já era incrédulo, Faraó já estava com o coração endurecido. Então quem precisava saber quem estava enviando era Moisés, e ele já sabia, né? Faraó agora não precisava saber nada, Faraó agora só precisava ver a manifestação do Senhor ali através da vida de Moisés, porque muitas vezes os fatos vão falar mais do que aquilo que nós falamos, né? Nós precisamos observar o que está acontecendo, nós precisamos parar para ouvir, porque quando nós paramos para ouvir, né, nós absorvemos melhor. Muitas vezes você tem perguntado tanto, não tem parado para ouvir aquilo que Deus muitas vezes já te respondeu, mas por causa do coração ansioso, né, por causa de querer as coisas no seu tempo, você não tem prestado atenção no que o Senhor está falando, porque Ele fala através de palavras, Ele fala através de sonho, Ele fala através de profetas, Ele fala através da natureza, Ele fala de várias formas. Mas muitas vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, né, de receber a resposta, e muitas vezes queremos a resposta da nossa forma, que nós também não atentamos entender que Deus muitas vezes já respondeu. Porque é como eu disse, né, Moisés, ele estava esperando o Senhor falar algo que agradaria o coração dele, que confortaria o coração dele e daria segurança para que ele fosse falar com o faraó. Mas o Senhor deu uma palavra para ele, uma resposta para ele totalmente contrária àquilo que ele estava esperando, que eu tenho certeza que aquela não era, né, a resposta que Moisés estava aguardando. Talvez não seja o tempo de Deus responder ainda, talvez Jesus já respondeu, o Senhor já respondeu, você não está prestando atenção no que o Senhor está falando. Talvez Deus está trabalhando na sua estrutura para no tempo certo Ele te dar a resposta, te trazer a concretização daquilo que você tem colocado na mão dEle. Mas o segredo é descansar, o segredo é confiar. É fácil? Não, mas nós precisamos trabalhar, né? Isso vai trabalhando em nós a paciência, vai trabalhando em nós a confiança em Deus, vai trabalhando em nós tudo aquilo que precisa ser trabalhado, né? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então é essa palavra que eu deixo hoje para a tua meditação e para a minha meditação também, né? Que possamos ter a paz do Senhor em nossos corações, porque é ela que excede todo entendimento, né? É ela que traz a convicção que nós não vivemos pelaquilo que nós vemos, mas pelaquilo que nós, né, confiamos. Por quem nós confiamos? E se nossa confiança está no Senhor, nós temos tão somente que descansar, que no tempo certo Ele traz a resposta. Essa palavra que eu deixo para a tua meditação, para a minha meditação no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.